Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Mudei o fundo aqui, ó, pra gente não ficar sempre no mesmo fundo, né? Não ficar monótono. Espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam tranquilos nessa quarentena, que a vida esteja seguindo regularmente seu curso. Hoje, então, eu vou tentar fazer algumas considerações a respeito de todo o material que eu postei sobre o nosso ponto do programa, que versa sobre o Egito Antigo. Na verdade, né, gente, quem sou eu, enquanto jurista, a despeito de ser historiadora também, nunca me dediquei, dentro da minha graduação em História, em profundidade sobre o Egito. Na verdade, meu mestrado e meu doutorado são em Direito, mas esse ponto do programa é um ponto muito interessante porque a história do Egito Antigo é tão vasta, é tão complexa e é tão maravilhosa do ponto de vista da sua abundância de perspectivas, de ponderações, de conexão com o tempo presente, ou melhor, né, de conexões com o tempo presente, que ela merece uma ciência própria, que é a egiptologia. Inclusive, né, uma das coisas mais fascinantes a respeito da própria egiptologia é a dimensão da arte e daquela escrita magnífica que são os hieróglifos ou os hieroglifos, como alguns gostam de dizer, que foram um desafio para a própria ciência, nesse caso, né, para a história do direito e para a ideia de justiça, que é o que nos importa aqui falar, né, chegarmos a essa conclusão, o que significava justiça para os egípcios antigos. Porque durante a maioria dos séculos que a humanidade já teve até hoje, não se sabia ler ao certo os hieróglifos. Inclusive, vocês podem pesquisar na internet. Eu vou disponibilizar no Cinef já uma fotografia, assim como outras fotografias em um arquivo de algumas coisas que eu vou falar hoje. A Pedra de Roseta, né, que está lá no Museu Britânico, do acervo do Museu Britânico, que possibilitou à humanidade o decifrar dos hieróglifos. E a partir daí, a egiptologia como um todo e a história dos egípcios, e nesse sentido, as ponderações jurídicas que a gente pode fazer sobre esse período, e de novo, repito, nos interessa aqui a questão da justiça, podem ser melhor contadas. E esse melhor contadas é do século XIX para frente, né? De meados para o final do século XIX. A Pedra de Roseta é um monumento maravilhoso, um documento para a história maravilhoso, e ele está em uma dimensão trilíngue, né? No grego antigo, no demótico e nos hieróglifos, atribuída, né, em grande parte a sua tradução ao francês Jean-François Champollion. Isso é um outro detalhe. Pois bem, os egípcios antigos começam a sua história, eu já tinha falado isso presencialmente em sala de aula, e a mantém assim quase toda a sua longa história civilizacional, de uma forma um tanto quanto diferente do ponto de vista político, estrutural e igualmente do ponto de vista do comando hierárquico da sua civilização do que foi na Mesopotâmia. Enquanto a Mesopotâmia era fragmentada em diversas cidades-estados diferentes, um contexto que parece, do ponto de vista geopolítico, mais com o contexto grego, com as cidades-estados da Grécia Antiga, do que propriamente com o Egito. Por quê? Porque a história do Egito ela já começa com uma série de pequenas cidades, núcleos, né, que vão surgindo ali ao entorno do Vale do Rio Nilo. Nós já tínhamos visto um pouco, né, desse Vale do Rio Nilo, falamos sobre a questão da região do Crescente Fértil, né, Tigres e Eufrates, e o Nilo fazendo aquela meia-lua crescente, e esse nome muito bem colocado, né, esse batismo muito bem feito pela ciência, da região do crescente, né? Vocês lembram lá eu fazendo em sala de aula aquela meia-lua invertida, o crescente das civilizações. Então, ao longo do Vale do Rio Nilo, nós temos uma série de cidades que vão surgindo, mas já provavelmente em torno de 3100 a.C., essas cidades são todas unificadas, né? Naquilo que era o Alto e o Baixo Egito, por um homem que foi conhecido como o primeiro faraó da primeira dinastia. A gente encontra o nome dele traduzido em português para Nemer ou Nemes, mas existe também uma grafia como Narmer, tá? Esse teria sido o primeiro faraó da primeira dinastia. E aí já surge uma questão muito interessante, porque no Egito, o governante, que é o faraó, ele é muito mais do que um homem. Ele é um deus encarnado.
Então, ele encarna em si mesmo uma divindade. Então, ele tem uma série de atribuições religiosas que são belíssimas da história do Egito. Deixei alguns links de alguns documentários para vocês assistirem, quem tiver curiosidade. E agora, na quarentena, a gente tem tempo, né? Sobre essas particularidades do Egito. Então, algumas questões muito bacanas sobre rituais de transbordamento do Nilo, rituais do Réveillon, das viradas dos ciclos dos anos, que só o faraó podia fazer, porque ele que representava aquela divindade, enfim. Mas por que ser o faraó um deus encarnado? Algumas razões, mas para nós destaco aqui, porque enquanto ele era quem reinava e coordenava toda a vida na terra, no mundo dos vivos, os egípcios tinham uma crença de que neste mesmo mundo dos vivos, e em paralelo a esse mundo, enquanto ele acontecia concomitantemente à sua história, existia um submundo que era o mundo dos mortos. Então, duas realidades, como duas faces de uma mesma moeda, em uma existência contínua. E para muitos, né, egiptólogos, o fundamento dessa crença da existência de dois mundos, o mundo dos vivos e dos mortos, do encarne e do desencarne, está na própria concepção da vida dos egípcios, que girava em torno do movimento, né, do transbordar e das secas das águas do rio Nilo. Porque é uma verdade quando grandes egiptólogos afirmam que o Egito e a civilização egípcia, que foi o grande celeiro do mundo, comentei isso também na nossa aula de Mesopotâmia, né? Se os campos de trigo da Mesopotâmia, dos rios Tigre e Eufrates, já eram extremamente ricos, imagine os campos de trigo do Nilo, né? A ponto de, por exemplo, Júlio César ter sido o general a dominar o Egito, e aí o encontro todo com a Cleópatra, que muda a história do Ocidente naquele contexto e para sempre, né? Mas um dos grandes interesses que os romanos tinham no Egito, se não o maior, era o interesse em tomar posse desses campos de trigo e poder alimentar seus exércitos, né? Para continuar a sua expansão imperial, que naquela época Roma ainda era uma república, mas para a república e para o império que viria, né? Então, tomar o Egito e transformá-lo em província era importante em decorrência disso. Mas por que o Nilo ser tão relevante? Porque a região toda do estado egípcio é uma região de deserto e esse transbordamento das águas e esse retorno ao seu curso normal levaram os egípcios a imaginar que a vida era um ciclo constante, de abundâncias cheias, de retração e morte. E assim, séculos e séculos, milênios a milênios. Então, esse movimento de que as coisas só mudam de status, mas elas são as mesmas, é que para muitos egiptólogos fundamenta essa crença na existência dos dois mundos. E por que isso para nós é interessante, né? Isso para nós é interessante porque, no fundo, o grande conceito de justiça e a grande base de normatividade que nós temos certeza absoluta que vigiu para os egípcios durante quase todas as dinastias, durante quase todo o tempo em que essa civilização existiu, então, do terceiro milênio antes de Cristo até o momento em que o Egito vira província romana, nesse sentido, tá, gente, do Egito Antigo, nós estamos diante de uma civilização que colocava, tanto para os vivos como para os mortos, a sua ideia de possibilidade de continuidade da vida mesmo morto com o seguir, ou seja, o respeitar uma série de regras, de comandos de dever ser, que estavam em uma base que é uma base religiosa, uma base normativa, que tem um fundamento ético-moral na sua grande crença dessa continuidade constante da vida. Agora, o interessante é que para os egípcios, para que você, uma vez morto, o seu corpo em vida mumificado, e aí eu deixei também algumas evidências para vocês de que mumificava-se todos, né, gente? Do mais reles camponês ao faraó. Vou deixar uma imagem de uma múmia do Museu do Louvre, que é uma múmia bem mais simples, que nem se compara, por exemplo, com a famosa múmia do rei Tut, cuja máscara é de ouro puro, e assim sucessivamente. Deixei um documentário do rei Tut também para que vocês vissem, né? Mas o fato é que, se de um reles camponês ao faraó, a preservação do corpo era importante, e essa preservação do corpo, ela era ligada à continuidade da vida
idêntica. Então, eu, Luciana, né, gente? Deus me livre. Mas se eu falecesse hoje, do mesmo modo em que meu corpo aqui agora, no mundo dos vivos, ele estaria sendo preparado para a mumificação. Então, todos os meus pertences, meus bens, meu animal de estimação às vezes ia comigo, um servo se eu tivesse, enfim, porque a crença era da continuidade. Do lado de lá, eu já estaria nos braços de Anubis, o grande condutor, o grande guia, que levava o morto para uma câmara de julgamento. E é o que os egípcios vão chamar de julgamento dos mortos. E aí toda essa história, que é uma história mitológica belíssima, ela está no famoso Livro dos Mortos, tá, gente? Agora, o Livro dos Mortos é muito mais do que um mero livro. Os egípcios eram obcecados em redigir toda a sua vida. E como essa dimensão do encarne e do desencarne era uma dimensão sagrada, ritualística, então dos faraós que eram enterrados em pirâmides e depois no Vale dos Reis, as pessoas mais simples, em às vezes covas familiares comunitárias, né? Essa ideia de que a continuidade poderia vir, mas que ela dependia desse julgamento, ela é uma realidade. E dentro dessa realidade, para esse povo, vocês podem estar imaginando que isso é uma loucura, mas do ponto de vista civilizacional isso é real, os egípcios deixaram toda essa história escrita. Então, quando eu disse há pouco sobre a importância dos hieróglifos, é porque dos sarcófagos, às câmaras mortuárias, às tumbas, aos objetos colocados sobre o corpo das múmias, as próprias vestes que embalavam os corpos, tudo isso já trazia um pouco da história daquele morto e da história daquele morto dentro da sua possibilidade de julgamento final. E aí, no mundo do desencarne, né, gente? De mãos dadas a Osíris. Vocês verão Osíris nas imagens que eu vou colocar no Cinef, né? Anubis, né? Que era o grande condutor. Nos braços de Anubis, que é o deus cão ou deus chacal. Metade homem e com a cabeça de um animal. Aliás, os deuses no Egito eram quase todos eles formas híbridas, né? Humanoides. Uma feição humanoide e uma referência a algum animal. Nesse momento, enquanto você atravessava os portais, enfim, como eu disse há pouco, uma mitologia linda, você chegava finalmente a uma câmara de julgamento. E é nesse momento que aparece o julgamento dos mortos para nós. E esse julgamento dos mortos, cuja função de Anubis é lhe conduzir, você morto era diretamente apresentado para o rei do mundo dos mortos, né? O grande detentor do poder neste mundo, que era Osíris. Então percebam, o faraó no mundo do encarne e Osíris no mundo do desencarne. E Anubis fazendo essa transição. Diante de Osíris existiam 21 deuses juízes à sua direita e 21 deuses juízes à sua esquerda. E o morto então tinha que proferir tudo aquilo que ele não fez em vida, e ao confessar tudo que ele não fez em vida, ao final ainda existia uma perícia, né? Aqui, ó. Uma perícia se ele estava falando ou não falando a verdade. E nesse sentido, essa perícia nos interessa muito, e é sobre ela e sobre esses detalhes do julgamento dos mortos que eu vou falar no próximo vídeo, tá? Pra gente já não embolar muitas coisas e pro vídeo não ficar com mais de 15 minutos e vocês poderem ter uma sequência nessa aula. Eu sugiro que vocês parem agora, vejam as imagens que eu vou postar, inclusive a imagem do julgamento dos mortos, para que a gente possa continuar, tá bom? Um beijo, até já!